Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11. Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11. Mais uma vez agradeço essa oportunidade, o pastor Paulo, por se permitir estar na sua igreja. Eu tenho um grande carisma pelo pastor Paulo, um amor em Cristo, servo fiel. Vocês têm um pastorzão, amém, irmãos? Tá em falta os pastorzões, viu? Tem muito pastor, mas pastorzão está em falta. Então a gente louva a Deus por esse homem de Deus que tem sido fiel. E o testemunho fala mais do que tudo, amém, irmãos? Então por isso Deus nos chama a dar sempre um bom testemunho. Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11, diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Pai eterno, Deus bendito, nós glorificamos o nome do Senhor por tudo que já foi feito, Deus, para o Senhor, Pai. Muito obrigado por esse privilégio de estar na Tua casa, Pai, junto com esses irmãos e irmãs, podemos servirmos ao Senhor juntamente, ó Pai. Ó Deus, abençoa cada coração agora nesse momento. Só o Senhor sabe como está cada vida, Senhor. Ajuda pelo Teu poder, pela Tua graça, Tua misericórdia, ó Pai. E eu peço também, enche-me com o Teu Santo Espírito, Senhor, que eu venha falar somente aquilo que venha glorificar o nome do Senhor, ó Pai. Precisamos, dependemos somente do Senhor, porque sem o Senhor nada podemos fazer, ó Pai. Abençoa o Teu povo, Pai. Abençoa o pastor Paulo, sua família, cada irmão, cada família aqui representada, ó Pai. Derrama Tuas ricas bênçãos, ó Pai. Fala em cada coração. E se porventura alguém não salvo, salva pelo Teu poder. E muito obrigado por tudo, Senhor. É isso que eu peço em nome de Jesus, nosso Senhor Salvador. Amém, Deus. Poder sentar, irmãos. A palavra de poder. Irmãos, missões nasceu no coração de Deus. Em Tito 1, capítulo 1, versículo 2, a Bíblia fala: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Missões mostra que Deus sofre pelas almas perdidas. Em Salmo 86, 15, a Bíblia fala: porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. Então missões também mostra a ressurreição e a vida. Em João 11, 25, Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nessa última sexta-feira, no pavilhão 2 de Ribeirão Preto, eu estava entrando naquele pavilhão, comecei a dar alguns folhetins, pelo menos 10 folhetos, e um preso veio até mim: pastor, o senhor pode orar por mim? Eu falei: posso. Qual que é o pedido? Eu falei: eu queria que Deus me libertasse das drogas. Eu falei: amém, vamos orar. E orei por ele sobre esse pedido. E aí, quando terminei a oração, eu perguntei para ele: se você continuar com as drogas, você vai morrer? Ele disse: com certeza. E se você parar com as drogas, você vai morrer? E ele ficou assim, achou estranha minha pergunta, né? Mas ele ponderou e falou: vou morrer também. Eu falei: então vocês têm um encontro com Cristo, porque Jesus disse que ele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém, irmãos?
Aí esse rapaz por 1 hora me ouviu mostrando o Evangelho, ele tirando dúvidas, eu mostrando o Evangelho, e ele creu em Jesus como Salvador. Amém? Olhem por ele. Jesus é a salvação de todo aquele que crê. Então, missões, irmãos, é vista em toda a Bíblia pelo Senhor Jesus. Nessa passagem nós vemos o Senhor, autor de tudo que é reto e verdadeiro, fazendo missões, pregando o Evangelho do Reino. Então, ensinando também as maravilhas de Deus para com os homens. Agora, não é mostrado nenhum milagre nesse momento sendo feito, mas mostra somente o Senhor Jesus ensinando. Mas mesmo assim ele tinha uma grande multidão para ouvi-lo, porque Jesus era cheio do Espírito Santo. Amém, irmãos? As suas palavras eram as mais sinceras possíveis. Agora, o que será que ele estava ensinando para aquela multidão? Eu creio que ele ensinava a cada um a andar pela fé, somente confiando em Deus. Eu posso imaginar ele dizendo: não podeis servir a 2 senhores, não ajunteis tesouros na terra, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, no verso 3, o Senhor Jesus usa um barco para poder, com mais facilidade, ensinar a multidão. No verso 2, nós vemos que esse barco era de Simão, um pescador que passara uma noite inteira exaustiva pescando e nada conseguira. Mesmo ele sendo um lobo do mar, conhecedor de tudo que é aquilo que precisava para fazer pescaria, mas estava lá lavando as redes, só com coisas imprestáveis. A noite havia passado, a chance de pescaria acabou. Parecia um começo de dia terrível para Pedro e os demais pescadores. Lembre-se, homens que viviam daquilo que o mar produzia. Não haveria lucro e nem um peixe para comer naquele dia. O que aqueles homens diriam para suas esposas e seus filhos? Lembra, eram homens trabalhadores, e trabalharam muito, e suaram muito, mas nada pegaram. Como reverter, irmãos, uma situação de total perca em abundância? Vamos ver alguns pontos da Bíblia como o Senhor Jesus ensina isso. Em primeiro lugar, os meios para se ter fé. O versículo 3 aí de Lucas 5. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Um barco com um pregador. E um pregador por excelência, amém, irmãos? O próprio Senhor Jesus Cristo. Então, o Criador dos céus e da terra usou um lugar modesto para proclamar a mensagem de fé. Uma mensagem rica de perdão. Uma mensagem preciosa àqueles que ouviam. Mas ele não usou um grande porto ou um grande barco, mas apenas um barco de pescadores simples. E você entende que um barco de pesca não é um barco muito cheiroso, não é verdade? Aquele cheiro de peixe. Mas imagina, aqueles homens não tinham tempo de ficar limpando tudo certinho, né? Então aquele barco com certeza cheirava pior ainda. Mas Jesus não se importava com isso. Jesus queria que em tudo o Pai fosse glorificado, amém, irmãos? Ele não queria uma grande estrutura, um grande palanque. Ele queria que Deus fosse glorificado e que aquelas almas pudessem entender o amor de Deus por suas almas. Então, realmente, Deus quer nesse dia, irmãos, que façamos uma obra da forma que venha a glorificar seu nome santo. Então, toda a glória deve ser dada a Ele hoje. Pense nisso, nós não somos muitas pessoas nesse mundo, não somos ricos nesse mundo, mas podemos glorificar a Deus com aquilo que Ele nos pedia fazer na sua obra. Amém, irmãos? E essa obra tem um peso eterno, uma recompensa eterna. Agora, a segunda parte do versículo, nós vemos que Ele ensinava do barco a multidão. Então, os meios para se ter fé, uma multidão para ouvir o Senhor Jesus. Então, uma multidão estava pronta para ouvir o Senhor Jesus. Então, não é diferente conosco. Se nós temos o coração certo para com Deus, deseja alcançar almas, Deus nos dará pessoas para nos ouvirem. Amém, irmãos? Deus tem esse propósito precioso. Jesus estava com autoridade falando a palavra de Deus. Com certeza os corações enchiam-se de alegria, de paz e de fé. Agora, o que aquela multidão tinha para oferecer para Jesus? Se houvesse um homem muito rico, Jesus não ficava impressionado. Ele é o Deus, dono do ouro, da prata, tudo é dele. Se houvesse alguém muito conhecedor, com muita ciência,
Jesus também não ficava impressionado, Jesus sabe todas as coisas. Então o único intuito de Jesus para com aquelas almas era a salvação delas. Então nesse dia, irmãos, a mensagem é para cada um de nós. Deus falando conosco de uma forma que possamos estar prontos a fazer um passo de fé, que leve o nome de Deus a ser glorificado nas alturas mais uma vez. E esse passo de fé vem das Sagradas Escrituras, amém, irmãos? E eu creio que o passo de fé mais importante a todos nós é ir e pregar o Evangelho a toda criatura, amém? Dá uma oferta, quando você aprende, dá o dízimo, 10% é fácil. Dá um pouquinho mais do dízimo, é fácil também. Dá uma promessa de fé, Deus vai suprir e é fácil. Mas abrir a boca e anunciar o Senhor Jesus, precisa obedecer ao Mestre, amém, irmãos? Confiar nele. Deus quer que nós façamos isso. Então, como vimos, Deus nos mostra os meios para se ter fé, glorificar o nome dele e ouvir sua palavra de fé. Como reverter uma situação de total perca em abundância? Segundo lugar, a palavra de poder. Olha comigo o versículo 4 aí de Lucas 5. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Então, nessa noite, Jesus tem a palavra de poder para todos nós. Jesus, irmãos, ele acabara de falar com a multidão. Imediatamente ele dirige a palavra a Simão. Parecia que toda aquela mensagem para aquela grande multidão era somente para Simão. Jesus conhecia o coração de Simão, maravilhado com a mensagem, mas com uma dificuldade urgente. Como ter sustento para a sua família quando a noite inteira de trabalho estava perdida? Se aquela mensagem ia trazer alimento para a sua família? Se aquela mensagem ia de alguma forma socorrer naquela necessidade imediata dele? Irmãos, talvez nas suas dúvidas naquele momento, eu penso assim, por Jesus foi diretamente a Simão dando uma palavra de fé, uma ordem de fé para ele. Então Jesus está aqui falando conosco, em nossos corações: pode confiar em mim, eu vou te sustentar até o fim. Amém, irmãos? Deus vai nos ajudar. Nesse momento nós atravessamos o Brasil em crise. Lembre-se, momento difícil, mas Jesus está conosco. Amém, irmãos? Jesus vai cuidar do seu povo. Jesus vai manifestar a sua graça e misericórdia. Olha, esses homens aqui não tinham nada para levar para casa. A mente deles estava cheia da palavra de Deus, o seu coração. O que ia resultar depois disso? Mas Jesus tem o poder e o milagre para fazer qualquer coisa. Então Jesus ensina o que deve ser feito aí no versículo 4. Ele diz, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Então Jesus dá duas ordens de fé para Simão. Primeira, faze-te ao mar alto. Jesus deixa bem claro a Simão: vai no meio do mar. Não vai para a beira do mar, vai para o mar alto. Irmãos, então Simão tinha que fazer o mesmo processo que ele fez durante a noite toda. Tirar aquele barco da praia, remar até aquele meio do mar e lançar as redes pelo poder de Cristo. Amém, irmãos? Olha, ele pensou no que ele tinha que fazer. Eu já estou exausto, mas eu preciso fazer algo agora com todas as forças que eu tenho, que é quase nada. Então o Senhor quer que vamos ao mar alto, aonde estão os peixes. O mar na Bíblia, irmãos, tem um significado de multidões, o mundo. Por isso Jesus deu essa ordem em Marcos 16:15, disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E eu fiquei feliz de ouvir do grupo que está se reunindo nas terças-feiras para proclamar o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso. Almas vão ser salvas. Esse grupo será grandemente abençoado e toda a amada igreja. Lembra, o testemunho dessa igreja vai crescer cada vez mais. Então, obedecendo a Cristo, algo precioso vai acontecer. A segunda ordem de fé, Jesus fala: e lançai as vossas redes para pescar. Então, não era só para ir ao mar alto, mas também era para lançar as redes. Note bem, Jesus disse: lançai as vossas redes. Então, cada um daqueles homens teria a responsabilidade de estar com a sua rede em ordem e de lançá-la ao mar alto, onde estavam os peixes. E aqui a rede para nós tem um significado de testemunho. Lembra, se o pescador tem a sua rede rasgada, furada, ele pode até lançar aquela rede no mar, mas quando o peixe entrar pela rede, a primeira passagem que ele vai ter é o buraco, e ele vai escapar. E aquele pescador vai ter todo o trabalho de lançar a rede, recolher e não pegar nada.
A segunda coisa é se a rede estiver muito suja. Então o pescador tinha que lavar as redes, porque quando ele lançasse no mar e fosse puxar os peixes, aquela sujeira não desse muito mais trabalho, muito mais peso para trazer o peixe até o barco. Então a rede aqui significa testemunho do crente para com Deus e os demais homens. Amém, irmãos? Uma rede consertada quer dizer, nós podemos falhar e vamos falhar. Jesus sabe disso. Mas ele disse em 1 João 9, né? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, irmão? Então dá para consertar a rede, mas também tem que ser limpa. Jesus é o que purifica a rede. Lembra? E quando lança no mar, quando está tudo certo, irmãos, é impossível que um crente não pesque os peixes. Verdade. Eu estou falando sério, é impossível. Não tem como ganhar almas. Tem. Eu também pensava assim, não tem como ganhar almas. O pastor fala, vai pregar. Não, pastor, eu sou muito tímido. Vai pregar. Pastor, eu não sei. Vai pregar. Ele me deu os versículos e falou, agora você tem que ir. Quer dizer, confiar no Senhor Jesus Cristo que capacita. Amém, irmãos? E quando eu preguei para a primeira alma, isso foi há 21 anos atrás, e eu falei para aquele rapaz só aquele sistema básico de Romanos, né? Romanos 3, 23, 6, 23, 10, 9. Simples, né? E eu fiz o apelo, se você aceitar Cristo, o rapaz disse, eu quero. Eu falei, você quer realmente? Eu quero. Eu estava mais incrédulo que o rapaz. Ele aceitou a Cristo. E foi minha primeira alma para a glória de Deus. E até então Deus me deu permissão de alcançar mais almas para Cristo. Amém, irmão? Pregar o Evangelho é tudo de bom nessa vida. Então Jesus quer que nós façamos essa obra preciosa. Jesus quer que cada um de nós esteja com a sua rede certa, pronta para ser lançada neste mundo que está cheio de almas prontas para serem salvas para o seu reino eterno. Então o próprio Senhor Jesus disse, né, em comparação com esse texto, em João 4,35, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Há muitas almas para ser conquistada para o reino dos céus. Amém, irmãos? É a minha parte, é a sua parte confiar em Deus e proclamar esse Evangelho Santo. Então Jesus sabe de tudo, irmãos e irmãs, e nos dá a ordem de certeza que vamos colher, e é agora a hora de colher, pois os campos estão brancos para a ceifa. Como vimos, Jesus tem a palavra de poder. Faz-te ao mar alto e lança as suas redes. Como reverter, irmãos, uma situação de total perca em abundância? Terceiro lugar, a obediência pela fé. Olha comigo aí o versículo 5 de Lucas 5. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. A obediência pela fé é o que faz tudo acontecer. Aqui Simão, ele reconhece sua fraqueza. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Irmão, só Jesus sabia quantas vezes aqueles homens lançaram as suas redes e recolheram sem nada. Em quantos lugares diferentes eles foram e lançaram a rede e não recolheram nada. Lembra, eles conheciam aquela região. Eles pensaram assim, vamos naquela região que semana passada pegamos muito peixes, vamos voltar lá. E nada foi pego. Vamos naquela nova que a gente não foi ainda. E nada foi pego. E a noite foi passando e o dia foi raiando e o momento de pescar havia passado. Realmente não pegaram nada. Irmãos, talvez estamos como Simão Pedro e seus companheiros, trabalhando muito e recolhendo pouco ou nada. Lembra, aí é a hora de parar e pensar. Lembra, se você trabalha muito e não recolhe os frutos, a tendência de você parar é muito grande. Quantos crentes pararam porque não estavam recolhendo? Talvez porque faltava só mais uma jogada de rede e a alma chegaria. Talvez foi a forma errada de jogar a rede. Eu lembro o irmão pregando com uma pessoa descrente. Ele pregou o Evangelho com toda a empolgação e ele fez o apelo. E aquele homem falou, eu não quero aceitar Cristo. Foi, como assim? O rapaz falou, o irmão, né? Como assim? Você não entendeu? Eu entendi, mas eu não quero. Mas você não quer aceitar Cristo? Ele falou, não quero. Aí ele ficou assim, porque ele pregou com tanta empolgação, né? Ele falou, bom, já que você não quer aceitar Cristo, então vai para o inferno.
Eu vi aquilo lá, eu assustei. Falei, não, nunca pode falar um negócio desse. Ele não queria, irmãos, temos que respeitar. Jesus respeita as pessoas. Não é que ele livra do inferno, mas ele respeita. E ele sempre está com a mão estendida, amém? Então talvez a pessoa não recolhe nada, porque a forma de pregar também, né, é muito dura. Ele não mostra compaixão, não mostra amor. Ele quer que a pessoa veja a sua condenação e sofra. Jesus não quer isso, ele quer que a pessoa entenda o estado dela, se arrependa e se converta, porque ele está pronto a perdoar, amém, irmão? Jesus ama o pecador. Então o Simão Pedro aqui, ele obedece ao Senhor Jesus. A Bíblia fala, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ele falou isso aos ouvidos de Jesus. Agora, entenda o Senhor Jesus, irmão. Jesus é maravilhoso. A Bíblia fala que quando ele ouviu isso, o coração dele se encheu de alegria. Lá em 3 João 1,4, a Bíblia fala, não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que meus filhos andam na verdade. E Cristo é a verdade nessa noite, amém, irmãos? Se Ele nos manda fazer algo, é porque Ele nos ama, porque Ele quer o nosso bem. E quando o filho e a filha de Deus obedecem, a alegria no coração de Jesus é imensa. Aí dá para segurar as bênçãos de Deus na vida? Não tem como segurar. As bênçãos vêm naturalmente. E o crente tem um sorriso no rosto, amém? Eu fiquei maravilhado com o tempo que nós tivemos aí. O pastor falou, fala para o irmão, pelo menos para 10, né? Eu te amo em Cristo. E é impossível você falar te amo em Cristo sem um sorriso, amém, irmãos? Que Jesus deu essa alegria para nós, um sorriso no rosto e esperança eterna. Então Simão Pedro deu ouvidos à verdade, em Jesus não há mentira, não engana ninguém, como também nos mostra em Romanos 10:11, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Então nessa noite, se você ainda não creu em Jesus, Ele não quer te confundir. Ele quer salvar a sua alma de uma vez por todas. Perdão completo, paz de Deus eterna, sem barganha. É gratuito, é a graça de Deus perfeita. Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Amado irmão ou irmã em Cristo, Jesus nos dá hoje o desafio pela fé. E se confiarmos nele, veremos seus milagres nas nossas vidas. Lembre-se, Ele é fiel e verdadeiro. Como vimos, Simão Pedro reconhece sua fraqueza e obedece ao Senhor Jesus. Como reverter uma situação de total perca em abundância? Quarto e último lugar, a recompensa de andar pela fé. Olha comigo os versículos 6 a 11 de Lucas 5. Olha o que Deus fala, versículos 6 a 11. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fosse ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Irmãos, em primeiro lugar, foi uma pesca fenomenal. Quando aqueles homens obedeceram a Jesus e lançaram as redes, na hora que eles puxaram, era um peso anormal. Foi tão assustador para eles, que eles perceberam que as redes já estavam quase estourando. Eles clamaram ajuda para os demais companheiros, e a Bíblia fala que eles trouxeram todos os peixes para o barco, e os barcos quase iam o quê? A pique, quase afundaram, mas quase. Todos chegaram na beira do mar com aqueles grandes peixes, amém, irmãos? Eu assisti um programa sobre pesca de atum, né? E isso é feito lá no mar, realmente. E a pesca não é fácil. Quando aqueles homens pegam o peixe, eles pegam pelo tamanho, pelo peso, e tem que vender esse peixe, né? Então, o que vai comprar o peixe para revender depois, ele corta o final do rabo do peixe, ele pega um pedaço daquela carne do peixe, ele examina a gordura, a cor do peixe, e aí sai o preço, né? Geralmente em 37, 40 dólares o quilo daquele peixe, né? E aí eles ganham por peixe 4, 5 mil dólares, até 6 mil dólares por peixe. Irmãos, eu creio que Jesus deu os melhores peixes para aqueles homens naquele dia, amém? Eles ficaram, pescadores profissionais, ficaram espantados do que Cristo havia feito.
E a Bíblia mostra, irmãos, que esses homens ficaram aterrorizados, quer dizer, cheios de temor de Deus. Esse temor levou a eles a como Jó e Isaías. Em Jó 42, 5 e 6 a Bíblia fala: com ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Em Isaías 6,5 Deus fala: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Por isso que Pedro e os demais homens estavam em temor de Deus, eles estavam apavorados, aterrorizados. O que Deus fará conosco, porque somos pecadores por natureza? Mas Jesus é sempre maravilhoso, amém, irmãos? Amém. Jesus disse: não temas. Jesus não veio para destruir o homem, amém, irmãos? Ele quer salvar. Depois de salvo, Ele quer usar o homem e a mulher para a sua honra e glória. E Ele faz o melhor por isso. E o melhor de Cristo é resultado eterno pelo seu poder. Então nós vemos aí homens comuns, como eu e você, obedeceram a Cristo, viram um milagre. Eles estavam saciados, a família estava farta, havia grande riqueza naquele dia pelo poder de Cristo, numa jogada só de rede e numa puxada. Não foi duas, foi pelo poder de Cristo. Mas o melhor aconteceu depois, irmãos, um chamado divinal. Olha comigo o versículo 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Por que seguiram, irmãos? Porque Jesus mostrou que Ele ia cuidar deles, ia ajudar eles todo momento. E Jesus deu o chamado perfeito: de agora em diante serás pescador de homens. Aqueles peixes valeram muito para aquele dia, mas foram por um pouco tempo. Mas quando aqueles homens aceitaram o chamado divinal de Cristo, as almas que eles pescaram para o reino dos céus estão até hoje lá com Cristo, amém, irmãos? E esse evangelho chegou até nós pelo poder de Cristo. Então Jesus Cristo está aqui nessa noite nos chamando a dar um passo de fé, seja o que Deus está colocando no seu coração. E eu creio que o mais importante é ir e pregar o evangelho a toda criatura, amém, irmão? Olha, quantos aqui já ganharam alma para Cristo? Amém. Foi ruim? Não é maravilhoso, irmão? Eu falei para o preso, o último que se converteu, né? Eu falei para ele assim: eu tenho 43 anos já, e eu já experimentei quase tudo dessa vida. E tudo que eu experimentei nesse mundo, eu percebi agora, 43 anos, que é só vaidade. Já tive um carro zero, mas passou alguns meses, o cheirinho do carro zero foi embora. E o carro zero era um carro usado. E depois muitos problemas, né? Irmãos, mas ganhar uma alma para Cristo sempre é algo que dá novidade no coração da gente. É diferente uma alma da outra, é igual um filho do outro. São diferentes. Cada vez que você ganha uma alma para Cristo, é um filho de Deus diferente, salvo pela graça e misericórdia de Deus. E isso não tem dinheiro que pague. Irmãos, vamos proclamar o Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos falar do seu amor perfeito. Então, homens comuns como você e eu, né, se tornaram pela palavra do Senhor Jesus pescadores de homens e glorificaram a Deus com suas vidas, e hoje estão no céu com Jesus e seus galardões, que os acompanharam juntamente no serviço fiel ao Senhor Jesus. Irmãos, a grande glória e recompensa em servir ao Senhor Jesus é só dar um passo de fé, e Deus fará maravilhas em nossas vidas. Então que Deus nos abençoe e nos ajude realmente nesse dia a darmos um passo de fé que glorifique o nome de Deus, amém? Eu já ouvi do irmão que saiu de manhã já dando folhetos, né? Pelo temor de Deus, amém? Amém. Temer a Deus não é ter medo, mas é saber que Ele quer nos usar. É muito melhor pregar o Evangelho por amor, porque Ele ama as almas e quer nos usar. Como vimos, irmãos, Jesus nos mostra os meios para se ter fé. É glorificar o nome dEle e ouvir sua palavra de fé. Jesus tem a palavra de poder, faz-se ao mar alto e lança suas redes. Jesus quer obediência pela fé. Simão Pedro reconhece sua fraqueza e obedece ao Senhor Jesus. Jesus tem a recompensa pela fé, uma pesca fenomenal e um chamado divinal pelo poder de Cristo, amém? Vamos orar e depois o pastor Paulo pode chegar, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito,
Nós louvamos o nome do Senhor pela Tua graça e Tua misericórdia. Muito obrigado, Pai, por esse culto precioso, ó Pai, por cada irmão e irmã que esteve firme no seu lugar, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, pelo Teu poder a praticar a Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é santa, perfeita, e o Senhor quer o nosso melhor, ó Pai. Usa cada um pelo Teu poder, ó Pai, que cada um possa ter a força do Senhor para dar o passo de fé que o Senhor permitir em cada vida, ó Pai. Ajuda e abençoa essa igreja pelo Teu poder. Não termina a oração e o pastor Paulo estará chegando.